Olá! Na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre o concreto alto-adensável, que é um concreto que ele tem um abatimento maior, uma fluidez maior, que ele é indicado, o abatimento dele é em torno de 220 milímetros, ou 22 centímetros, 24 centímetros, que é aquele concreto que ele é mais fluido para poder ser utilizado em peças de uma alta densidade de armadura, tá? E que você vai ter dificuldade de colocar o vibrador para fazer a compactação. Então, à medida que você vai lançando esse concreto ele vai se autoadensando, por isso que é o nome concreto autoadensável. Ele não é, o programa da nossa disciplina, ele já foi finalizado na unidade, na videoaula anterior, que foi propriedade do concreto endurecido, mas como hoje, né, tem se utilizado muito esse tipo de concreto, que é o autoadensável, em estruturas para edifícios acima de 40 andares, que tem, por exemplo, um FCK de 80 MPa, bases de torres eólicas, né, que a gente tem muito aqui no estado do Ceará, né, usinas de energia eólica, nessa base dessas torres, a densidade da armadura é muito grande e é utilizado esse concreto autoadensável. Por isso que eu coloquei como forma complementar para a gente terminar o nosso programa da disciplina de materiais de construção civil 2. Então, essa aula, ela não foi preparada por mim, é uma aula que eu estou utilizando, tá, da engenheira Inês Laranjeira, que ela apresentou, tá certo, no Comitê Brasileiro de Cimento e Concreto, da ABNT, no segundo Fórum Mineiro de Estruturas de Concreto, tá? Que ela falou nessa apresentação dela sobre os avanços e inovações na normalização técnica de concreto, se focando em duas pautas. Primeiro, o concreto autoadensável, os ensaios que são requeridos quando você vai trabalhar com esse concreto na sua obra. E a segunda parte, ela trata sobre o que é importante quando você trabalha com concreto dosado em central, aquele concreto usinado, que ele é normatizado pela norma ABNT NBR 7212. Então, o concreto autoadensável, ele surgiu no Japão, tá certo? E ele foi difundido mundialmente, tá? E no Brasil, ele tem sido utilizado, mas algumas mudanças teve que ser feitas nos conceitos iniciais desse concreto para poder se adaptar à estrutura brasileira, né? Às condições, nas condições climáticas, as intempéries que algumas cidades daqui do Brasil elas são expostas, etc. Então teve que ter algumas adaptações. Então, a norma que ela, todo esse concreto autoadensável, ele atinge essa alta fluidez não pela adição de água, mas pela adição de aditivos químicos, né? Que é um aditivo super plastificante, mega e hiperplastificante, que são os aditivos redutores redutores de água de alta geração, de última geração. Tá? Então, a norma que classifica esses aditivos químicos, como a gente já falou na unidade de aditivos e adições, é a norma ABNT NBR 11768 de 2010, que ela classifica todos os aditivos para concreto, né? Que é o aditivo retardador de pega, o aditivo acelerador, o polifuncional, que é um redutor de água mais um retardador, o aditivo incorporador de ar, o aditivo plastificante, que é aquele redutor de água normal, e o aditivo superplastificante, que é aquele redutor de água de alta eficiência. Tá? Essa norma também ela fala sobre os ensaios de caracterização desses aditivos, comenta também do controle da uniformidade, a verificação do desempenho desses aditivos e os ensaios de compatibilidade. E essa norma teve como base a norma europeia 934, dígito 2, e a norma americana da STM C494. Então, a importância do aditivo químico para o concreto autoadensável é que ele vai aumentar a fluidez desse concreto sem necessidade de adicionar água, porque toda vez que você aumenta a quantidade de água, vai reduzir a resistência do teu concreto. O aditivo químico ele vai aumentar a coesão entre os grãos, diminuindo a tendência à segregação, e ele vai dar uma viscosidade adequada para você trabalhar com esse concreto sendo bombeado e facilitar o espalhamento desse concreto em cima da tua armadura.
Outro aspecto importante que tem que ser observado no concreto atadensável é a qualidade da água de amassamento que você vai utilizar. Tá? O ideal é que a água ela seja potável, que venha de uma empresa fornecedora de água, que essa água já vem tratada, né, que é o meu caso aqui da Cagés. Tá? Se for uma água que venha de um rio ou de algum poço, essa água tem que ser ensaiada, porque você tem que controlar, fazer o controle de qualidade dessa água. Tá? Existem ensaios para verificar a presença de açúcares, de sulfato, tá? Porque eles vão alterar a pega do seu concreto. E com relação a essa água de amassamento, ela é regida, tá, pela norma ABNT NBR 15900, nas suas partes 1 a 11. Outra parte importante para o concreto atadensável, é que o concreto adensável, pela fluidez dele, além dele exigir a colocação do aditivo superplastificante, você também tem que utilizar materiais cimentícios para aumentar a resistência dele. Esses materiais cimentícios, o principal dele é a silicativa, tá? Ou metal caulin, que são materiais pozolânicos. Eles são regidos pela norma ABNT NBR 13956, nas suas partes 1 a 4, que ele vem... a silicativa é um produto que tem uma alta teor de SiO2, né, que é o seu componente químico, tá certo? E você vai verificar principalmente a atividade pozolânica dessa adição no teu concreto atadensável. A atividade pozolânica é para baixar calor de hidratação, porque você vai utilizar um volume de concreto maior, tá? Para você diminuir a porosidade do teu concreto, aumentar a trabalhabilidade dele, tornar o teu concreto mais durável e mais resistente. O metal caulin também é o segundo material pozolante, também regido por essa norma 15894, tá? Que ele também tem atividade pozolânica, tem desempenho da atividade pozolânica comprovado. Tá? Então, quais são as contribuições desses materiais pozolânicos, que é a silicativa e o metal caulin, para o concreto atadensável? Primeiro, ele vai melhorar o empacotamento desse concreto, ou seja, vai aumentar a coesão entre os grãos, tá? Vai diminuir a segregação desses grãos da água de amassamento, tá? O teu concreto vai ter uma tendência de ter uma maior resistência à compressão, tá? E vai ter uma maior durabilidade. Inclusive, o teu concreto vai ser mais durável com relação à exposição a ambientes agressivos, como ele vai ser mais resistente a sulfatos, ele vai ter mais resistência também à corrosão, né, à maresia, você vai aumentar, ele vai tornar o teu concreto menos poroso, aumentando a impermeabilidade dele, etc. Então, quando a gente fala em concreto atadensável, a gente tem que considerar 3 normas. Primeiro, a 15823, que ela é que rege o concreto atadensável, os ensaios que são necessários para ele. A norma 12655, que é aquela norma geral de produção de concreto, e a 7212 para concreto dosado em central. Porque o concreto atadensável não é um concreto que você consegue produzir em obra. Ele geralmente tem que ser feito numa central dosadora de concreto. Por isso que tem que utilizar em concomitância a 12655 e a 7212 junto com a 15823. Então, a norma 15823 ela foi publicada em 2010. Ela teve como nortes, né, 3 normas, a norma europeia 206, dígito 9, e 2 normas americanas da STM, a C1610 e a C1611. Essa norma 15823, que ela rege o concreto atadensável, ela tem 6 partes. A primeira parte são os requisitos gerais, né, que é a classificação, controle e aceitação do concreto ser estado fresco. A parte 2, aí a partir da parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5 e a parte 6 são os ensaios necessários que devem ser feitos para o controle de qualidade desse concreto. A parte 2 é o espalhamento pelo cone de Abrams. A parte 3 é a habilidade passante de acordo com o anel J. A parte 4 é a habilidade passante de acordo com a caixa L. A parte 5 é o ensaio de viscosidade. E a parte 6 é o ensaio de resistência à segregação. Na parte 1, você vai classificar esse concreto atadensável no seu estado fresco em função da sua autoadensabilidade, tá? Ele vai estabelecer todas as diretrizes para a realização do controle dos ensaios, né, para a aceitação desse concreto autoadensável no seu estado fresco, e ele vai se aplicar a concretos em que a sua massa específica esteja em torno entre 2.000 kg por metro cúbico ou 2.800 kg por metro cúbico, dos grupos 1 e 2 de resistência, conforme a classificação da ABNT-NBR 8953, tá? Dizem que esse concreto, assim,
ele ser misturado, pode ser misturado na obra? Pode, mas tem que ter um controle bem rígido, o mais adequado é que esse concreto seja feito dosado em central. Tá? Então, a BNT 8953, que ela classifica o concreto em grupos de resistência, né? Ele classifica o concreto no grupo 1, no grupo 2, né? O grupo 1 é do C10 até o C50, o grupo 2 do C55 até o C80, o C90, mas até agora é um grupo 3, que essa norma está sendo revisada para pegar aqueles concretos de alto desempenho, C100, C120, C140, né? Que tem resistências maiores, tá? Ele define o concreto normal, que ele chama de C, ele define o concreto leve e o concreto pesado ou denso. O concreto normal, ele tem massa específica entre 2.000 a 2.800, o concreto é até 3.100, vamos chegar, tá? O concreto leve é inferior a 2.000 kg por metro cúbico, e o concreto denso ou pesado, aqui está 2.800, mas a redação da norma foi revista, que ele é acima de 3.100 kg por metro cúbico. Então, isso aqui as tabelas de classificação, que o grupo 1, né, do C10, vai até do C10 até o C50, né, que já falou na unidade de propriedade de concreto endurecido. A classe 2, que é do C55 até C100, e tem a classe 3, que vai de 110 até, se não me engano, 160 MPa, que ela está para ser publicada agora esse ano. Por causa da pandemia, eu nem sei como é que, do coronavírus, eu não sei como é que anda, né, mas a previsão dela era ser publicada esse ano de 2020. Talvez tenha um atraso para ser publicado em 2021. E tem a tabela da classe de resistência menor para concretos não estruturais, C10 e C15, e a tabela 4, que vai ser o grupo 3 de resistência. Então, de acordo com a BNT NBR 8953, a classificação do concreto em consistência, ele vai pelo abatimento do teu concreto. Ele tem classe 10, que é chamada de S10, se o abatimento for entre 100 milímetros a 500 milímetros, ou entre 10 milímetros a 50 milímetros, ou seja, entre 1 centímetro e 5 centímetros, que é um concreto altamente consistente, tá? Como tem esse aqui da foto, ó. Da foto você está notando que ele pouco se abateu, né? O concreto classe S50, o abatimento dele varia entre 50 milímetros a 100 milímetros, ou entre 5 centímetros a 10 centímetros. O concreto de classe S100, o abatimento vai entre 100 milímetros a 160 milímetros. O concreto de classe S160, ele vai entre 160 a 220 milímetros. E o concreto de classe S220, o abatimento é maior que 220 milímetros, é bastante fluido. Então, geralmente, o concreto adensado está nessa última classe, na S220. Tá? Então, para cada classe de abatimento, você tem uma utilização, né? A classe S10, ela é para um concreto extrusado, vibro prensado ou centrifugado. A classe S50 é para alguns tipos de pavimento de concreto, para pré-moldado, pré-fabricado e elementos de fundação, tá? O da classe de S100 é para elementos estruturais convencionais, como vigas, pilares, tirantes, piso, lançamento convencional de concreto. O S160 é para elementos estruturais como piso, laje, mas que tem uma densidade de armadura um pouco maior. E o S220 é para estruturas de elementos estruturais esbeltos, como pilares de alta densidade de armadura, tá? Que precisa de um bombeamento, que é no caso das bases das eólicas. Precisa ter um abatimento acima de 22 centímetros, ou 220 milímetros. Que é o que se trata aqui, o concreto atadensado. Está nessa última classe de abatimento, na S220. Então, vamos falar agora da 15823 com relação aos ensaios necessários para o concreto atadensado. O primeiro ensaio é o ensaio do espalhamento do cone de Abrams, que a gente chama de slump flow, tá? Por exemplo, no concreto convencional é o slump teste, né? Que a gente quer o trono de cone, ele fica mais no formato do plugin do cone. No atadensável, ele vai se espalhar. A gente vai utilizar o cone de Abrams, mas ele vai se espalhar, tá? E aí a gente chama esse teste de slump flow. Ou seja, a gente tem a base metálica, tá? A gente vai colocar o concreto despejar nesse cone de Abrams e a gente vai puxar o cone. Na hora que a gente puxa o cone, no convencional ele fica tipo uma torre. No autodensável ele vai se espalhar de forma circular. E a gente vai medir esse espalhamento de forma circular, o diâmetro, né, em milímetros. Se o diâmetro for entre 550 a 650 milímetros, esse concreto autodensável é de classe SF1. Se for entre 660 milímetros a 750 milímetros, classe SF2.
E se for entre 760 milímetros a 850 milímetros, classe SF3, tá? Com relação ao tempo de espalhamento, se ele se espalhar em menos do que 2 segundos, tá certo? Classe de viscosidade aparente VS1. Se for acima de 2 segundos, VS2 é a classe de espalhamento aparente, ou de viscosidade aparente. Então, aqui a gente tem fotos do teste sendo feito, né? Você tem aqui a base metálica, coloca o concreto dentro do cone de Abrams, tá certo? Vai retirar, vai começar a retirada, e aí o concreto vai se espalhar. E aí você vai medir o diâmetro para ver a classe de espalhamento. Tá? Esse é o que conheci como Slump Flow. O teste ele pode ser feito com cone ao contrário? Pode ser feito, tá? Mas com cone invertido, não tem nenhum problema, tá certo? Só que para fazer com cone invertido, você vai fazer o ensaio do Slump Flow após você fazer o ensaio de habilidade passante pelo anel J. Então, a parte 3 é o que fala desse ensaio de teste de habilidade passante pelo anel J. Ou seja, você vai colocar, né, tem a base metálica, tá? Vai prender esse círculo com essas barras, tá? No meio dessa base metálica e vai colocar o concreto no cone, vai tirar o cone e vai ver o quanto que esse concreto se espalhou dessas barras. O que esse ensaio está fazendo? Esse ensaio está mostrando a habilidade do concreto passar entre as barras das armaduras, né, da tua estrutura. Tá? Quanto mais ele se espalhar, mais facilidade ele está tendo para passar pelas barras. Tá? Então, é isso que a gente chama de habilidade passante do anel J. Tá? Como está aqui nas figuras do slide 26. Tá? Aqui é um gráfico, né, do ensaio. Esse ensaio, o concreto pode ser classificado em duas classes. A classe PJ1 é quando o espalhamento do anel J das barras até a lateral do concreto onde ele se espalhou foi entre 0 a 25 milímetros, e a classe 2, que é PJ2, entre 25 a 50 milímetros. E vai medir a distância da barra até o final do concreto onde ele se espalhou. Tá? E aqui tem, você mede aqui o diâmetro, né? A trena que é o diâmetro é do cone de Abrams, do Slump Flow, e depois da barra até a lateralzinha do concreto é o da habilidade passante da barra. O quanto é que ele passou da barra? Outro teste de habilidade passante seria o da caixa L. Tá? O da caixa L, você coloca o concreto na parte superior da caixa. Você pode ter, como exemplo, 2 barras ou então 3 barras. E aí você abre, tá? Puxa esse pedaço de madeira e o concreto ele vai se espalhar de forma inclinada, vai passar por essas barras e você vai verificar a habilidade passante dele. Como está aqui. No caso aqui é uma caixa com 3 barras. Tá? Se a diferença, a razão entre a altura maior da altura menor for maior que 0,80, tá certo? Milímetros com 2 barras, você classifica a habilidade passante PL1. Se for menor do que 0,80 com 3 barras, classe de habilidade passante PL2. Aí aqui está uma foto da caixa L da medida de habilidade passante. O concreto foi colocado, ele puxou e aqui no final tem o concreto já espalhado na terceira foto. E aí você mede a razão entre as alturas, da altura maior para a altura menor, H2 sobre H1. Tá? A parte 5 já é a determinação da viscosidade pelo método do funil. Tá? Você coloca o concreto nesse funil e aí esse concreto ele vai caindo no recipiente embaixo. Tá? Que a gente chama método funil V, né? Tá certo? Você coloca o concreto, aí abre essa manivela e vê o tempo, né, em segundos que esse concreto passou por esse funil, tá? Ele vai ter a classe de viscosidade VF1 se ele passou por esse funil em menos de 9 segundos, e vai ser classe VF2 se ele passou por esse funil entre 9 a 25 segundos.